O avô dela e os amigos deles eram perseguidos por esferas de luz no meio do mato. Vamos lá para mais um relato dos seguidores. Quem enviou esse relato foi uma seguidora aqui do canal. Se você tem algum relato aí espiritual que você passou ou algum conhecido, manda aqui pra gente que eu vou estar lendo o seu relato e também tentando desvendar o que pode ser. Então vamos lá. Ela relata que o avô dela e os amigos dela costumavam haver várias esferas de luz aí no meio do mato, lá no Japão, tá bom? Então ela falava que eram umas esferas de luz grandes, que o avô dela e os amigos dela avistavam aí essas esferas de luz. Mas também tem alguns relatos que ela mandou e comentou dizendo que tem vezes que essas esferas começavam a perseguir o avô dela e os amigos dela lá no Japão. Ela disse também o seguinte, que não pode seguir essas bolas de luz porque elas geralmente são demônios aí querendo prejudicar aí você. Ela comentou também que a avó dela disse que no Japão antigamente era cheio desses demônios, essas esferas de luz. E por quê? Porque no Japão antigamente quase ninguém acreditava na espiritualidade, entende? Daí dava forças pro mal, para a negatividade agir na vida das pessoas. Então, de certa forma, isso prejudicava aí o mal espalhar. A falta de religião, de espiritualidade fazia o mal espalhar mais rápido no Japão. Então, por isso tinha vários relatos de bolas de luz que perseguiam as pessoas. É o que a avó dela comentou e enviou aí pra gente através dela. Dado isso, pessoal, o que será que pode ser essas esferas de luz? Fui estudar, correr atrás e pesquisar. Vamos lá. No Japão, eles têm costume e crença de acreditar que a alma da pessoa é uma esfera de luz brilhante. Então, eles costumavam associar essas esferas de luz com almas de pessoas. No entanto, no Japão também tem relatos que contam que essas esferas de luz podem ser demônios, popularmente conhecido no Japão como yokais, que são demônios aí. No entanto, eu não deixei assim, eu fui pesquisar mais sobre esses yokais. Descobri que nem sempre, entende, esses yokais são do mal. Existem yokais que são almas de pessoas, existem yokais que são espíritos demoníacos, mas existem yokais aí com bondade de ajudar as pessoas, com um coração puro, entendeu? Cada um com a sua personalidade diferente. É como se fosse cada alma. Vale lembrar que esses yokais, eles podem, né? Esses yokais, que são essas bolas de luz, podem se transformar no que eles quiserem aí, mudar de aparência. Fui pesquisar mais relatos sobre esses yokais, essas esferas de luz, e descobri que isso pode ser fenômenos naturais. Tem os nomes de fenômenos naturais que eram dados aí, que são dados, só que daí que formavam essas esferas de luz, entendeu? E nisso pode ser também um fenômeno natural que fala, se eu não me engano, é uma formação de gás ali que faz formar essa esfera de luz, entende? Pelo que eu dei uma pesquisada. E pode ser isso, eles falavam antigamente que pode ser demônio, só que na verdade, por conta dessa formação de gás ali, pode ter sido isso que aconteceu. No entanto, eu fiquei um pouco em dúvida. Mas se realmente é uma coisa natural, de formação natural, então por que essas esferas de luz, quando as pessoas seguiam essas esferas de luz, elas guiavam as pessoas para um abismo, para um penhasco ou para um lugar muito perigoso para prejudicar a pessoa? Entende? Se é só uma bola de luz, se é um só gás assim, então por que tem relatos de demônios assim atacando as pessoas e perseguindo as pessoas, enfim, através da esfera de luz? Enfim, minha conclusão é o seguinte, eu acredito em duas hipóteses, duas só. A primeira é que realmente pode ter sido fenômenos naturais, mas o que a avó dela me disse, né, me intrigou bastante, porque no Japão não tem costume de acreditar nessas coisas espirituais, religião, e nisso deu a abertura para o mal entrar na vida das pessoas,
naquele terreno do Japão, lá no país do Japão. E nisso deu-se a formação, então por isso tantos e tantos relatos. Então acredito sim que em parte pode ser algum fenômeno natural, só que realmente pode ser coisas espirituais. Tanto porque que essas esferas guiavam as pessoas para um penhasco ou para um lugar perigoso? Por que essas esferas se transformavam em pessoas? Enfim, então acredito que possa ser nas duas hipóteses que eu mencionei. Então esse foi o relato, pessoal, que a seguidora enviou. Não esqueçam de curtir e de me seguir para mais. E tem algum relato sobrenatural que você quer enviar, que você passou, ou algum familiar, algum amigo passou? Manda mensagem no meu WhatsApp, meu número tá aqui no meu perfil. Você me chama lá no WhatsApp e me envia o seu relato, que eu vou contar e eu vou tentar explicar o que pode ser esse fenômeno, esse relato que você enviou. Muito obrigado, viu? Gratidão a todos vocês e que Deus abençoe. Não esqueçam de curtir e de me seguir para mais vídeos como este.